Isso aí, iniciando a gravação da aula. Vou fazer um repasso aqui do que a gente já passou até hoje, né? É, Vamos lá, a gente está aqui no curso de banco de dados. A gente já falou aqui da introdução do MySQL, até deu algumas orientações quanto à instalação, né? Conectamos até no computador de alguns alunos aqui para instalação. A gente falou aqui dos tipos de dados, varchar, datetime, inteiro, é, tipo image, né, para imagens e tudo mais. A plataforma está um pouquinho lenta agora. Eu cliquei e até agora ela não apareceu. Então vamos passando aqui que eu acho que não vai dar para me ir abrindo rápido não. A gente falou de normalização de dados, né? Normalização de dados que seria a questão do desenvolvimento do nosso banco de dados. Espera só um minutinho. Cristiane está entrando na sala. Seja bem-vinda, Cristiane. A questão da normalização de dados, nem vai dar para me abrir aqui, que fala sobre a gente trabalhar com chaves primárias, não existir muitos, não criar colunas numa tabela que armazenem registros que sejam muito repetidos, né? Por exemplo, aquela questão da ó, agora que ele abriu aqui, gente, deixa eu pular na normalização que você vai pegar. Beleza, conceito de normalização. A gente falou aqui dos conceitos de normalização que ajudou um pouco na gente começar a trabalhar com as tabelas pais e filhas, né? Aqui eu dei um exemplo aqui da tabela vendas que a gente poderia criar. Da vendas ela chama o cliente, eu tenho as condições de pagamento, eu tenho a transportadora, municípios. Isso aqui ele fica dentro da questão da normalização. E, e aqui a gente falando das formas normais, né? Que a gente falou da primeira forma normal, essa forma normal define que a tabela não deve existir. Em uma tabela não deve existir mais de um registro com o mesmo valor e nem mais de um valor na mesma coluna, né? Por exemplo, eu não poderia colocar o ID e o nome da pessoa na mesma coluna, né? Porque se eu quiser filtrar depois, eu não consigo. E aqui nesse exemplo aqui, esse erro aqui, porque tem dois IDs, o identificador da tabela, um e um, está repetido, né? O ideal seria um e 2. Então a gente já deu um repasse bastante nessa aqui, não vou passar os outros. Nós fizemos a modelagem de dados, inclusive nas nossas aulas, quem percebeu aí, na aula online aqui, a gente fez uma modelagem um pouco diferente da aula que está aqui na plataforma, né? A nossa tabela está até um pouquinho diferente. Se alguém tiver problema com essa diferença assim das tabelas, não estiver compreendendo o que a mais que nós fizemos, vocês podem me chamar que a gente conversa, tá? A gente deu uma. Aqui na linguagem SQL, no capítulo 6, a gente começou a fazer a introdução da linguagem SQL em si. Eu dei uma abordagem aqui do conhecendo o PHP porque o PHP, se você pegar o seu site e for publicar na nuvem, o- as empresas de hospedagem vão disponibilizar para vocês o PHP. Então já aprender a usar ele aqui agora, porque vocês vão precisar dele num momento ou outro. Mas assim, a melhor forma de usar, até que eu indiquei, foi o MySQL Workbench, que a gente fez a instalação aqui no capítulo 5, porque ele fica mais prático, né? A gente abre arquivo, fecha arquivo, salva o arquivo. Lá no PHP a gente não consegue fazer isso não. Depois a gente falou aqui na última aula, né? Na última aula a gente falou dos comandos DML e DDL, né? Eu espero que vocês já tenham até feito as atividades aqui dos comandos. Então a gente vai entrar aqui hoje no capítulo 7. O capítulo 7 eu tenho o quê? Aqui eu falo de alguns comandos iniciais, mas a gente já deu uma palhinha dessa matéria, né? O as, né? O case eu não lembro se eu passei ele, mas eu vou dar uma passada nesses comandos. Case, convert, concat, replace e o snoo. Esses comandos são bem bacanas, eu vou até passar eles aqui agora e depois a gente vai prosseguir com os demais tópicos desse capítulo, tá? Eu nem abri o programa ainda, porque eu queria fazer aqui no passo a passo, porque quem não acostumou ainda com a forma de abrir os aplicativos que a gente vai usar para os estudos, pode rever aqui na aula, né? Então eu estou aqui ó, com o Amperserve, que nós fizemos a instalação lá no primeiro capítulo, no primeiro ou segundo capítulo, se não me engano. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em mais e vou mandar executar como administrador, tá? A gente sempre tem que abrir ele como administrador, porque senão a gente pode ter alguns probleminhas. Vocês não devem ter visto na sua tela, mas na minha tela aqui ela esmanheceu e pediu uma autorização de privilégios, uma janelinha
laranjada, mas é uma segurança do Windows. A gente chama de controle de acesso, UAC. Só um minutinho. Renato está entrando na aula. Seja bem-vindo, Renato. Então vamos lá. Deixa eu ver se ele já startou aqui. Ele já startou, é porque ele está aparecendo no meu outro monitor. E eu vou abrir aqui agora, eu já abri aqui então o meu Ampere Server. A gente vai abrir aqui agora o MySQL Workbench. Vou abrir ele aqui. Já está abrindo. Então aqui eu tenho três módulos aqui, né? Esse primeiro aqui que eu faço a conexão com o MySQL e esse segundo aqui é onde eu começo a fazer a modelagem do meu banco de dados. Está até aquele modelo salvo aqui, né, que a gente fez nas nossas aulas. Vou vir nesse primeiro aqui de cima, que eu quero fazer a conexão com o MySQL, e a gente criou essa conexão. Vocês reparem aqui, olha, eu coloquei aqui o IP 127.0.0.1. O que que significa isso? E por que que aqui é localhost? Isso aqui é o hostname, localhost é o nome, e esse número aqui é o IP. Eles são a mesma coisa. É a mesma coisa de se eu estiver numa fila, por exemplo, de atendimento do SUS, aí o pessoal chama ou Leandro ou fala meu CPF. Eu vou responder, né? É a mesma coisa. Eu estou chamando um equipamento e ele vai me responder, ou falando o nome ou falando o IP. E são, numa rede de computadores, são nomes únicos, né? Teve uma aula que eu dei uns conceitos iniciais sobre rede. Eu falei sobre banco de dados e falei um pouco de. Deixa eu ver qual que foi. Abstração de dados. Eu acho que foi aqui no capítulo 2, né? Eu reservei um tópico aqui que eu falei um pouco, ó, conceitos iniciais para instalação, um pouco sobre rede de computador, o que que é nome, o que que é serviço, né? Se alguém tiver dúvida, pode voltar nesse capítulo aqui para pegar um pouco do conteúdo. Então, vou conectar aqui, ó, aí só lembrando aqui da porta, né? Aqui tá 3308. Quando eu fiz a instalação do meu MySQL, eu optei para usar a porta 3308. Eu queria até compartilhar outra tela com vocês. Deixa eu fazer um esqueminha aqui rapidinho, gente. Principal. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Isso aqui é a tela que está gravando, mas aqui eu quero colocar isso aqui na gravação também. E eu vou trocar o compartilhamento aqui da tela com vocês aqui do chat. Vou parar e vou iniciar de novo, apresentar a tela inteira e eu vou trocar o monitor. Ah não, se bem que não, eu posso usar o mesmo, desculpa. Vocês estão vendo a tela? Já voltou a ver? Já estão vendo, né? Então vamos lá, eu só queria mostrar aqui, ó, no AmpeServe, ele está rodando aqui do lado, ó. Ele está verdinho, eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou aqui em ferramentas e ele me dá algumas informações. Então eu estou tendo essa informação aqui, ó, a porta usada pelo MySQL, né? Vocês veem aqui na frente que está a porta 3308. Se tiver algum problema, vocês têm uma opção aqui, ó, de modificar a porta default do MySQL. Então você pode clicar nessa opção e fazer troca de porta. Se alguém tiver dúvida, pode me chamar, porque eu sei que isso aqui é um pouquinho complicado. Agora só um minutinho. A gravação aqui deu problema, deixa eu só ajustar aqui o que aconteceu. Captura de tela 2, propriedades, ok. Beleza, já voltou a gravação. Então eu vou conectar aqui, vamos lá. Então aqui eu estou conectado, né? Aqui na minha esquerda eu tenho as minhas tabelas, tá? Então eu tenho aqui a tabela primeiro banco,
E eu tenho essa primeiro banco teste, a gente criou uma de sistema delivery também em alguns momentos. Teve um comando que eu já orientei vocês, que é o use de usar, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, use. Eu quero falar em qual banco de dados que eu quero trabalhar com essa query. Isso aqui é uma janelinha, ó. Vou até fechar ela. Vamos fechar ela aqui, olha. A gente vem aqui em File e New Query Tab, Ctrl T, ele abre uma abinha. Então você vê, ó, vou dar um outro Ctrl T agora no teclado, olha. Repara que eu abri várias abas. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Essa aba aqui, ó, eu posso colocar use primeiro banco e executo. Então repara que ele ficou negrito aqui. Então qualquer coisa que eu execute aqui nessa query, nessa aba, eu vou estar executando no primeiro banco. Nessa segunda aqui, olha, eu posso dar aqui um use sistema delivery. E aqui ele já mudou para o sistema delivery, tá vendo? Só que repara, quando eu volto na query anterior, ele mudou também, olha. Eu estou usando aqui o sistema delivery. Nesse daqui, aquele mesmo que esteja como primeiro banco, ele, ele recebeu esse último comando e fez a mudança. Por quê, gente? Independente da aba que eu esteja usando aqui, o comando ele foi executado aqui embaixo, aqui, olha, onde eu tenho meu output, que eu tenho todas as informações. Tem alguns outros sistemas de gerenciamento, né, de banco de dados, de conexões, que são diferentes, igual tem um do SQL Server que eu posso criar, esse aqui vai ficar no primeiro banco e esse aqui vai ficar numa outra tabela. Agora, nesses estudos que a gente está usando mais SQL Workbench, não, qualquer um que eu usar, vocês verem que ele vai mudar, tá? Qualquer um que eu usar ele vai mudar e vai afetar as outras abinhas. Então vamos lá, vou rodar aqui de novo, use o primeiro banco, vou dar um ponto e vírgula aqui, quando eu monto várias queries, select asterisco from clientes, ponto e vírgula, select asterisco from estados. É interessante usar um ponto e vírgula para ele separar os comandos, tá? Se eu executar aqui, ó, clicar aqui no raiozinho, ele vai executar todos os comandos, olha. Ele executou o comando user, ele deu um select, ele criou uma abinha aqui, ó. O primeiro select ele executou aqui embaixo e esse segundo select ele executou aqui, tá? Agora, se eu não tivesse deixado o ponto e vírgula e tentasse mandar executar, vocês reparem que ele já deu até um sinal de erro aqui, ó. Esse select daqui já está sublinhado de vermelho, então ele daria um probleminha, ó. Ele falou select asterisco from cliente, select asterisco from estados, né? Deu um problema de síntese do SQL, porque ele está reconhecendo que isso aqui é um comando só. Então, o ponto e vírgula é o nosso separador de queries, tá? A gente pode entender dessa forma. Então é interessante fazer o uso disso. Agora, se eu quiser executar só esse comando, eu seleciono só esse comando e executo aqui. Então ele executou só isso, tá bom? Eu já até mostrei isso em outras aulas, mas só dando um repasse aqui novamente. E vamos lá, eu estava mostrando aqui que eu queria passar para vocês sobre, sobre esses comandos aqui, ó. Eles são muito interessantes, a gente usa ele o tempo todo. O as, nós já usamos ele, por exemplo. Eu vou até apagar isso aqui, eu vou apagar o primeiro. Vou deixar uma query só, que aí eu só clico aqui e ela executa. Eu não tem que ficar tendo aquela preocupação de selecionar isso aqui, tá? Então, select asterisco from clientes, ele mostrou as tabelas. Agora vamos falar que eu quero só as duas tabelas. É ID, vírgula, nome. Só as duas colunas da tabela. Vou executar aqui, ele trouxe só as duas primeiras, né? Eu não consigo dar um zoom aqui nessa parte. Deixa eu ver se tem um zoom aqui. Não tem. Para ficar melhor a visualização para vocês. Então, está aqui o nome da coluna, ID, que é o nome que está aqui em cima, e a outra coluna nome, que é o nome. Só que, por exemplo, dependendo da necessidade que vocês têm, por exemplo, está desenvolvendo um relatório, a gente está dando um select na tabela de clientes, e eu estou trazendo o nome. Logo, eu estou trazendo o nome do cliente. Mas um relatório que a gente vai apresentar para alguém, ele vai trazer isso aqui, ó, ID e nome. Ele não sabe se esse nome é do funcionário, é do cliente, da transportadora, é de fornecedor, não sabe. Então a gente pode fazer alguns ajustes. Em vez de eu ter que ir lá na tabela clientes e renomear a coluna, eu posso usar um as. O as eu só renomeio, eu dou um apelido para essa coluna aqui no retorno aqui do meu select. Aí eu poderia simplesmente vir aqui, ó, as cliente. Vou executar de novo.
Então você repara que mudou o nome, né? ID e cliente, olha, mudou, facinho pra gente. Então, problema resolvido. Você fez o relatório, a pessoa que vai querer o relatório ficou satisfeita. E você pode ir mudando muitos nomes, só que ele pode virar e falar, não, só cliente não, eu quero que você escreva nome do cliente, né? Ele precisa dessa informação direitinho no relatório, e o N tem que ser maiúsculo, e o cliente maiúsculo. Se você fizer dessa forma e tentar executar, ele vai dar um erro de síntese. Por quê? Quando a gente monta uma query, nosso programa aqui, o MySQL Workbench, na verdade, o próprio MySQL, tá? Não é o MySQL Workbench, é o SGBD mesmo. Ele recebe essa query e ele identifica no espaço, sempre que ele lê um espaço no comando, é porque eu estou mudando a minha, ou uma função, ou um nome, entendeu? Aí dependendo da síntese, ele vai fazer uma interpretação. Então, quando eu coloquei nome as nome, ele fechou um comando, deu espaço. E aqui ele está falando do. Esse do, ele está entendendo que é uma outra coisa, é uma função, você está tentando chamar algum comando e você não digitou direito, então é erro de síntese, ele não está entendendo. Então, quando eu tenho que colocar um espaço no nome da coluna aqui, no apelido, eu tenho que colocar o aspas, mas aspas simples, tá, gente? A gente está fazendo umas aulas de lógica de programação com o Pascal, minto, Portugal, não é Pascal não, Portugal. Com o Portugal, e lá ele pede aspas duplas. Aqui no SQL são aspas simples, tá bom? Então agora quando eu executar, olha o que vai acontecer, ó, nome do cliente, deu o espacinho do cliente, então tá bonitinho, funcionou direitinho, tá? Tem casos que a gente pega relatório, o pessoal costuma colocar um underline, né? Se eu colocar um underline vai funcionar também, mas aqui no nome do cliente vai estar com underline lá na coluna, tá? Porque quando eu coloco underline, o MySQL está entendendo que isso aqui é uma string, é um nome só. Tá? Ele sempre usa o espaço como separador para poder identificar o que está mudando ali no comando. Tá? Então aqui é o S, e a gente pode renomear tabelas também, por exemplo. Vou dar um join aqui, que a gente já aprendeu o join, está na última aula. Então vou dar aqui um inner join com a tabela cidades. Onde? Né? Vou lembrando da síntese. Inner join, vou fazer uma junção com a tabela cidades. On, eu sempre falo que é onde, eu vou abrir as colunas aqui para a gente lembrar das colunas. Olha. Onde, na minha tabela clientes, ponto, que aí eu vou falar qual que é a coluna. Então, na minha tabela clientes, eu tenho a coluna cidades underline ID, cidades underline ID. Ela tem que corresponder com a mesma coluna da tabela cidades, que tem o nome, ó, cidades, ponto, qual que é o nome da coluna? ID. Porque aqui na tabela clientes eu armazeno só o ID. E aqui na tabela cidades eu tenho o nome. Eu vou dar um select nas duas tabelas, só para a gente relembrar. Ó, select, asterisco from clientes, ponto e vírgula. Opa, vou aproveitar o comando aqui. Cidades, ponto e vírgula. Então aqui, ó, clientes. Na cliente, tá vendo a coluna cidades? Eu tenho dois. O que significa o 2, por exemplo? O 2 significa, o ID significa Belo Horizonte. Você vê que o 2 não repete, ó, é o ID da cidade. Né? Então é isso que vai acontecer. Então quando eu montar isso aqui, eu vou rodar esse comando agora. Não vai fazer, não. Tá, vamos colocar aqui agora o nome das cidades, vírgula, cidades, ponto, nome. As, né? Vamos fazer aquele negocinho, aquele ajuste já. Nome da cidade. Agora eu vou executar aqui o comando. Tem um atalho aqui, deixa eu ver qual que é o atalho. Para mim não ter que ficar rodando ali o tempo todo. Cadê rodar o script? Esqueci o atalho, geralmente ele mostra aqui, só para facilitar. Não sei se aqui é F8, deixa eu ver se é F8. Não é F8, F5, não é F5. Depois eu vou procurar o atalho dele aqui. Então toda hora eu tenho que ficar clicando aqui, clicando no raizinho para executar. Então, peraí, deu um problema aqui, o que eu fiz de errado? Ah, tá. Quando eu coloco duas tabelas,
As colunas aqui em cima eu tenho que falar de qual tabela que ela é, principalmente quando essa coluna ela existe nos dois. Ó, eu tenho a coluna ID aqui, eu tenho a coluna ID aqui em cima. Então eu vou colocar aqui clientes. Mas digamos que eu quero. O cliente está com um nome muito grande. Às vezes você tem uma tabela ali que você escreveu quase que uma frase nela. Não é bom não, tá? Não é recomendado, não. É só um exemplo que eu estou dando de brincadeira aqui. Mas digamos que você colocou uma tabela aí que tem lá 10 caracteres. Aí você quer resumir ele. Você pode vir cá e colocar um CLI, olha. CLI na frente. E aqui eu vou pôr um CID. Então eu estou dando um apelido para a tabela. Então, todo lugar que eu vou chamar a tabela clientes, eu não preciso escrever clientes mais. Eu posso escrever simplesmente o CLI. Isso aqui a gente resume um pouquinho. Eu não sou muito a favor disso, é uma particularidade minha, Leandro, porque quando o código está muito grande, tem gente que coloca A, B, C. Aí eu nunca peguei esse código, a gente vai no cliente, dá uma manutenção num site, alguma coisa. Aí o código está tão grande, você fica vendo algo, mas o que que significa A? Aí você tem que ir lá embaixo e ver que o A, ele renomeou a tabela cidade. Vai falar, ah, beleza, A é cidades. Aí você volta e começa a mexer e tem lá a letra B. Mas o que que o B significa? Eu gosto de deixar o mesmo nome, mas eu estou dando as opções para vocês, tá? Então aqui, ó, CLI, esse ID aqui, ó, é o ID do cliente. Então eu vou pôr CLI.tabela as, vou renomear também, ó, ID cliente, vou deixar o negócio bonitinho. E outra questão também que eu gosto de identar, gente. Quando a gente começa a trabalhar com muitas tabelas e vamos colocar muitas colunas e vamos ainda renomear as colunas, vamos trabalhar com essa identação que facilita, tá? Para a gente ler o código no futuro. Então aqui, CLI, o ID é do cliente, e aqui eu vou colocar o CLI.nome, né, que é o nome do cliente. Aqui, cidades. Se eu tentar executar, não vai funcionar mais porque nessa query aqui não existe cidade mais. Cidades agora é seed. Eu vou só executar para vocês verem um erro, olha. Ele deu um erro aqui embaixo falando o Kno, né? Ele está falando aqui a coluna desconhecida, cidades.nome. Então ele está falando que cidades.nome é algo desconhecido, ele não conhece. Agora na hora que eu mudar aqui para seed, olha, e executar novamente, ele já reconhece, entendeu? Então, depois que você renomeou a, a coluna, a tabela, perdão, você vai ter que usar o apelido que você deu para ela, tá? Então, vocês veem que eu posso usar o apelido para a cidade também. Uma situação importante, vou até fazer aqui, ó, where, né? Vamos fazer um filtro. Eu quero trazer o Isaac Newton. Então, vamos colocar aqui, where. A gente vai usar esse mesmo esqueminha aqui, ó, cli.nome. Vamos lá, where cli.nome, like. Eu vou usar um like para mim não ter que preencher o nome todo, tá? Eu já até dei uma passada com vocês sobre o que é o like. Quando a gente usa o like, eu posso usar parte do nome. Então eu coloco percent, só que o nome tem que ficar dentro do aspas simples, tá? Abrir aspas simples, fechei aspas simples. Aí eu coloco percent, porque o que vem antes e o que vem depois tanto faz. Então eu posso colocar aqui, ó, AAC, por exemplo. Ele vai completar, ele vai pesquisar onde tem o trecho AAC no nome. Vou executar aqui para vocês verem, ó. Ele trouxe ali o Isaac Newton. Então, o I, eu coloquei o percent, ele achou o IS e completou do Isaac. E daqui para frente ele mesmo completou também, conseguiu localizar. Se eu tivesse tirado esse percent aqui, olha, e tentasse executar, ele já não acha, porque ele está querendo achar algum cliente que já comece com o nome AAC, e não tem. Agora, se eu colocasse aqui, ó, ISA, ele já acharia o Isaac, ó, vamos lá. Ah lá, ele já achou o Isaac Newton, tá vendo? E eu posso ter alguns eu posso colocar no meio também, ó. Eu não sei escrever Isaac Newton. Eu sei que começa com Isa e depois tem o New no meio e pra frente eu não sei mais o que que tem. Não sei se ele tem um último nome. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Começa com Isa, tem alguma coisa, qualquer caracteres, né, no plural ainda, não é só um não. E depois tem o new em algum momento do texto e tem mais alguma coisa para frente. Tá, vamos executar aqui agora.
Ele achou lá o Isaac Newton também, tá bom? Então, mas repara, gente, onde o ponto que eu queria chegar. Essa tabela clinome, eu tinha falado, eu tinha dado o nome para ela de nome do cliente. E só que aqui, ó, no where, eu não posso usar o apelido que eu dei, eu tenho que usar o nome da tabela mesmo, tá? Se eu tentasse usar o apelido, vou trocar aqui, olha. Vou tentar executar agora. Ele deu aqui, olha, um Know, né? O Know column, ele está falando que é a coluna desconhecida, nome do cliente, na cláusula where. Então ele não achou essa coluna, porque o where, ele varre, a gente tem uma ordem de execução das sentenças SQL. Primeiro ele identifica as tabelas, né, que você está montando. Se você der um flow, ele já identifica a tabela cliente e já monta a estrutura, quais colunas que tem nessa tabela. Depois você deu um join com a cidade, ele vai e lista as colunas da tabela cidades. Depois tem o where, ele vai filtrar ele vai fazer o filtro, né? Igual aqui eu estou usando o clinome. Aí ele vai fazer essa filtragem. Aí depois que ele vai subir na instrução select e vai identificar quais colunas que você quer apresentar. Então, como eu quero só essas colunas, ele vai e retorna somente essas colunas. Então, no momento do where, ele ainda não processou esse apelido, tá bom? Então, essa é a lógica do porquê que aqui no where eu ainda tenho que colocar o nome da tabela e da coluna. Pronto, vamos passar para dúvidas. Gente, dúvida aí pode me falar. O case, eu dei uma passada nele, mas assim, eu não expliquei com muitos detalhes sobre o que é o case. Vamos fazer uma outra query aqui, ó. Eu gosto de fazer esse tipo de comentário aqui, ó. Estudo do case. Isso aqui não é processado, não, tá? É muito semelhante ao HTML, JavaScript, CSS. A gente tem os comentários que a gente pode colocar no nosso código. Então aqui eu tenho a tabela clientes, ok? Tem todas as colunas. Vou trazer também aqui só o ID, o nome, número, complemento. Não, deixa eu ver aqui, gente. Tá, vai ser o complemento mesmo, para esse teste aqui, complemento, ok? Então, vou executar o comando. Então, vocês reparem que ele retornou para mim, mas alguns registros, né, algumas linhas, o complemento está null, não existe, não tem nada preenchido aqui no null, tá? E eu posso fazer uma tratativa aqui com o case. Vou identar aqui o código. Eu poderia fazer isso aqui. O case a gente já deve ter estudado ele no JavaScript. E na lógica de programação lá é como, se não me engano, é caso, tá? Então no case, eu vou colocar aqui, ó, case, a coluna caso, case win. Eu vou especificar a minha condição. Caso a minha coluna complemento is null, esteja nula, né, não esteja preenchida, retorne uma informação aqui. Aí eu vou colocar aqui 0, por exemplo. Tá? Else, retorne 1. End. Aí eu estou fechando aqui o meu case. Abri o meu case, coloquei uma condição. Se essa condição não for atendida, ele vai retornar a segunda condição e fecha o meu comando. E aqui eu vou dar um as teste. Não vamos colocar aqui, ó, preenchimento do complemento. Né? E eu vou colocar o complemento aqui antes também, que eu apaguei ele, para a gente ver o que vai funcionar, né? Para evidenciar. Vou executar aqui agora. Então repara, olha, a princesa Isabel, o complemento está null, ele retornou 0. Eu falei, ó, se o complemento for null, retorne 0. Do Nicolau, o complemento está preenchido, a sala 1, então ele retornou 1, o registro 1, ok? O Galileu Galilei não tem nada preenchido, está null, ele retornou 0. E já do Jones aqui, ele está preenchido, retornou 1, e assim por diante. Eu poderia falar isso aqui, olha, colocar uma string, vocês lembram? Eu posso colocar um texto na minha coluna aqui também. Falta
preenchimento, tá bom? A gente vai ter um problema nisso aqui, olha. Deixa eu evidenciar aqui para vocês. Vou executar. Minto, não teve problema. O MySQL tratou. No SQL Server, a gente teria um problema, que é um outro sistema de banco de dados. Qual que era o problema que eu ia tentar simular aqui? O MySQL foi mais esperto que eu. É o seguinte, o preenchimento do complemento, que é essa coluna, né, que eu estou criando, aqui eu coloquei uma string, um texto, e aqui eu estou colocando um número, um 1. Né? E nessa coluna eu não posso ter dois tipos de dados na mesma coluna. Ele ia criticar, falando que aqui é uma string e aqui é um número inteiro, então daria um problema, eu teria que fazer uma correção e eu já iria usar até a função de convert, mas o MySQL ele fez uma conversão, a gente chama de implícita, né? Baseado no comando, ele foi tão inteligente, falou, opa, o cara colocou a pessoa, né, o usuário mandou uma string aqui e aqui mandou um, eu vou converter esse um implicitamente para string. Ele já fez isso para a gente. Igual eu comentei para vocês, o SQL Server da Microsoft ele não faz isso. Eu teria que tratar. O MySQL já tratou. Então, bacana. É, E aqui eu iria colocar não preenchido. 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 Que eu posso... Vou mudar para o texto aqui agora. Só para ficar semelhante, né? Então aqui está preenchido, falta preenchimento, aqui está preenchido, falta preenchimento, aqui está preenchido. Então eu fiz o teste do case. Só que o case, ele é muito mais que isso, tá, gente? Eu posso usar o case. Deixa eu pegar o script aqui da última aula. Aqui, isso aqui é até a questão bacana da gente usar o MySQL Workbench para poder trabalhar com as queries, principalmente a gente que está desenvolvendo agora, porque eu posso vir aqui e salvar essa query. Então eu já vou até salvar ela, olha. Venho aqui, save script. Como eu não salvei pela primeira vez, ele está me falando, eu vou colocar aqui, ó, aula 2021 0120. Eu gosto de usar esse padrão americano, 2021, mês, ano, mês e dia, porque ele fica ordenado, tá? Se vocês parar para pensar bem, a ordenação fica bem perfeita. Se eu colocasse 20 de 1 de 2021, a ordenação já iria atrapalhar. Se eu tivesse dois scripts salvo no mesmo dia e anos diferentes, ele ia deixar os dois lá em cima no mesmo dia e ia ficar embolando o ano. Vou salvar aqui, né? Então salvei isso aqui. Agora eu quero abrir o script da última aula. Eu vou vir aqui em OpenSQL Script. Deixa eu ver, a última aula foi que dia? 14, né? Não, dia 13. Vou abrir ela aqui. Não, não é esse não. Acho que a gente salvou dois scripts na última aula. File, OpenScript, tem os joins. Não, não foi este. Mas foi de data. Eu vou simular aqui para vocês um case mais completo. Select asterisco from. Select from clientes. Eu vou querer a tabela ID, a coluna ID, a coluna nome e a data de nasce. Deixa eu ver aqui. De nasce. A data de nascimento. Vamos executá-la aqui agora. Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final, né? Então tá aqui a data de nascimento. E aqui eu vou até aproveitar, a gente tem aqui a aula de datas. A gente já fez, né, a aula de datas, eu dei uma passada nelas anteriormente. Deixa eu só ver aqui qual que é. Tipo de dados, base, agregação, data, funções de data. Eu deixei uma função aqui para vocês, que ela é muito bacana de usar, olha, que aqui, ó, para retornar o nome do mês. E eu tenho um case aqui, ó, prontinho, que vocês podem aproveitar. Eu vou até usar ele aqui para a gente testar ele, olha. O que que o case faz, olha? Esse case aqui eu estou pegando esse curDate é a data atual, né? Só que eu não vou usar a data atual não, eu vou pegar a DTNAS. Aí vocês vão virar, olha, Leandro, mas esse case está diferente do que você ensinou pra gente, porque você escreveu simplesmente um case e colocou o em a tabela, else
tal. Aqui você já fez diferente, você colocou case, a tabela, aí o when você já colocou o valor. Porque pela lógica do de cima seria isso aqui, tá, gente? Ó, eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Se isso for igual a 1, escreva janeiro. Se isto for igual a 2, escreva fevereiro. Vocês veem que eu vou ter que repetir essa função aqui em todas as linhas. Então o case, ele tem essa segunda particularidade que eu posso deixar ele aqui, ó. Ele pega essa informação e já faz a comparação aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma forma evoluída do case, ó. Case, a estrutura, né, qual o dado que eu quero validar. Se esse dado aqui, o E1, se ele for igual a 1, escreva janeiro. Se for igual a 2, fevereiro. Então eu estou fazendo essa estrutura por quê? Está explicado o porquê desse case, vai. Mas, gente, você pode até falar, né? Mas como assim o MySQL não traduz o mês já pro essa data aqui, né? A gente está com a data aqui, esse segundo caractere já não traduz para nome? Sim, ele traduz. Só que ele vai traduzir para o padrão americano. Aqui no estudo das datas, a gente tem aqui o day name, ó, né? O nome do dia, a gente tem aqui o month name, que ele retorna. Eu vou até colocar ele aqui, olha. Vamos usar ele aqui também, para vocês verem que eu não estou mentindo. Vamos confirmar isso aqui, ó. Vou executar aqui agora. Que ele... Ah, tá. Deixa eu dar um nome para isso aqui. As mês, vírgula. E esse aqui, ó, as mês. Aqui eu vou pôr mês 1 e aqui mês 2. Vou executar aqui agora. Fiz alguma coisa errada? Aí eu pus uma vírgula aqui, gente. Foi mal. Eu só coloco vírgula entre as colunas que eu estou selecionando dentro do meu select. Na última coluna eu não preciso colocar a vírgula antes do from. Vou executar aqui agora. Então vamos evidenciar aqui, olha. O nome, a data de nascimento, ó, 1992-02, mês de fevereiro. Quando eu uso a função mount name, ele já traduz para mim, mas no padrão americano, né? Então trouxe aqui, ó, May, June, December, e meu inglês não é muito bom não, você já deve ter reparado. E aqui eu fiz essa tradução, fevereiro, maio, junho, dezembro, fevereiro de novo. Então para isso que eu usei esse case. Mas vocês entenderam que então o case eu tenho essas duas formas de usar. E ele é bem interessante. Eu já tive que fazer relatórios que a gente montava case enorme mesmo, case fazendo cálculo. Ah, se o resultado de tal cálculo for igual a um valor X, coloca tal informação. A gente pode trabalhar, a gente pode colocar um case dentro de outro case, que é muito interessante também. Mas isso aí seria um estudo de SQL mais avançado. Eu não vou passar isso para vocês nesses momentos aqui das aulas aqui não, tá? Mas o case, se vocês parar para estudar, tem muita coisa legalzinha nele, tá? Então agora, estudo do case, fechou. Fechando o case, alguém tem alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, passou. Se tiver dúvida pode me interromper, tá, gente? Tô brincando aqui. Deixa eu voltar ali, o que a gente estava olhando? A gente tem aqui o convert. O próprio nome já diz que eu quero converter, mas eu quero converter o quê? Conversão de dados. Eu quero converter o tipo de dados. Seguinte, tem alguns comandos que eu preciso executar e às vezes eu não consigo, tá? Tem eu aposto que o MySQL vai funcionar. Deixa eu colocar aqui, ó. Estudo do convert, que é o seguinte. From clientes, eu vou colocar aqui o ID, o nome, vírgula. Vou usar uma funçãozinha que a gente já aprendeu, o mount, né, que ele retorna o mês de uma data. E eu vou colocar aqui dtNasce, as mês do nascimento. Então tá aqui, olha, executou. Eu tenho o ID, o nome e eu tenho o mês do nascimento. Mas em alguns momentos eu preciso fazer um tipo de concatenação. O que é a concatenação? É o concat. Eu faço uma concatenação de strings. Eu vou juntar duas informações da mesma coluna.
O que que eu quero juntar? Vamos juntar aqui, ó. Eu tenho um mês e eu quero juntar com o retorno aqui do, do nome, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou até copiar ele, até esse end, ó. Vou copiar essa mesma estrutura do case, vírgula, só para vocês verem aqui, ó. Por enquanto eu vou só retornar as duas colunas, uma do lado da outra. Vou executar aqui de novo. Então ele retornou o número do mês e o mês. Só que eu quero que esteja tudo na mesma coluna. Então eu vou tirar aqui e vou usar a função concat. Concat. O que que eu estou concatenando? O mês, vírgula, aí eu falo qual que é a próxima informação que eu vou concatenar, que vai ser dentro de um case. Então é bacana esse exemplo aqui, que eu estou juntando algumas funções, né? Estou colocando uma função dentro de outra função. Agora eu vou colocar o parênteses aqui no final, que esse parênteses, eu estou fechando esse parênteses que eu abri aqui do concat. E esse end mês eu não posso deixar aqui não, porque eu não posso renomear uma coluna que está dentro de uma função. Eu vou renomear ela aqui fora. Se alguém tiver dúvida do que eu fiz aqui, fala, tá, gente? Vou executar aqui novamente. Ele fez a concatenação para mim, olha. Ele juntou os dois. Então, o MySQL, ele fez a conversão implícita, né, a função. Ele pegou o número daqui. Peraí, o que que eu fiz aqui? Eu fiz errado, eu deixei o... Ah, não, tá certo. Ah, não, eu rodei, eu tô na query de cima já. Ele fez a conversão implícita, converteu isso aqui para números e já fez a junção. Eu vou até colocar um outro aqui, ó, vírgula. Vamos deixar esse negocinho bonito, olha. Colocar um separador. Vou executar aqui de novo. Então, olha lá, 2 tracinho fevereiro, 5 tracinho maio, tá? Mas alguns SGBDs, eles não fazem essa conversão implícita aqui, ó. Caso ele não faça, a gente precisaria usar uma conversão, né? Que é o convert. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Convert, abre parêntese. Aqui eu tenho a minha tabela, mas eu vou falar qual que é o tipo de dado que eu vou usar. Eu vou colocar um varchar. Por eu falar varchar, isso aqui a gente até expliquei isso aqui lá no tipo de dados, e até quando a gente estava fazendo o desenvolvimento da nossa do nosso banco de dados, quando eu coloco um varchar, eu tenho que falar o tamanho. Como são meses, eu sei que o máximo do tamanho que eu posso ter é 12, 2 caracteres, né? Que seria aqui em dezembro, outubro, novembro, dezembro, que eu tenho 2 caracteres. Então já vou usar 2 aqui. Ah, Leandro, eu não sei. Coloca 100. Vai fazer diferença? Na query aqui não vai fazer diferença. Só que toda vez que a gente usa, faz uma declaração, isso aqui é como se fosse uma variável, ele já está usando muito espaço aqui em memória. Então a gente pode deixar a nossa query pesada. Se você já sabe especificar o tamanho, coloca isso aqui. Aí se você virar, aí se eu fosse fazer uma conversão, por exemplo, de um campo, por exemplo, o endereço. O endereço, Leandro, é muita coisa ali, ó. Rua, número, bairro, né? Aí, ok. Tem vezes que eu até coloco 500 aqui quando eu faço esse tipo de conversão, porque são muitas informações e eu não consigo estimar a quantidade de caracteres. Mas se a gente parar para pensar, eu poderia vir aqui, olha, rua são 120 caracteres, número são 11, complemento são 120, bairro são 80. Eu somo todos, eu poderia fazer o cálculo e já deixar aqui perfeito. Tá? É só não ter preguiça para fazer isso. Então aqui eu vou fechar aqui o parênteses agora, né, que eu estou fechando a função convert. Ela está dando um erro aqui, deixa eu ver que erro que é esse. Aí está dando um erro na síntese aqui do convert. Deixa eu ver um código que eu tenho aqui, gente, porque esse convert aqui está diferente do padrão do SQL Server. Deixa eu pegar o padrão certo aqui. Então, a função convert ela é diferente dependendo do banco de dados que vocês estão usando, tá bom?
script change não. Espera aí que eu salvei esse comando. Está aqui, só um minutinho. Ah, tá. É só mudar a ordem. A ordem aqui é diferente. Eu coloco o tipo de dado, vírgula, o... Perdão, eu coloco o dado, né, a informação, a coluna que eu quero, vírgula, o tipo de dado. Mas ele ainda está criticando aqui. Vou tirar o varchar, vou usar o char. Ah, foi isso. Eu posso fazer a conversão para esse tipo de dado char também. Eu acho que ele não está reconhecendo o varchar. É diferente também do SQL Server. Então aqui ele fez a conversão para gente. Tem um outro convert aqui, gente. Eu estou pegando um... Tô lembrando aqui de um modelo. Select asterisco from. Ah, tá. Vou usar no mesmo aqui. Que é a dtNAS. Não, outra coisa. Eu já fiz muito isso aqui, tá, gente? Às vezes eu quero montar uma data e quero fazer uma comparação. Eu posso usar um tipo de convert, olha. Convert. Aí eu posso montar um tipo de dado aqui, por exemplo, 2021-01-20, vírgula date. E eu posso fazer esse tipo de conversão para me fazer alguma comparação. Aí você fala, ah, Leandro, mas para que você vai montar isso aqui que é a data atual? Você pode usar a função curDate, que já retorna a data atual. Mas às vezes eu pego essa data para me fazer uma comparação de... Eu posso montar essa data, né? Por exemplo, imagina se essa pessoa aqui tivesse nascido nesse ano, que dia que seria? Aí eu pego isso aqui, ó. Eu faço uma concatenação. Agora eu já estou até inventando moda aqui já. Concat. Vou concatenar isto aqui, vírgula, com isso aqui, vírgula, com o dia de nascimento. Tem que colocar um tracinho semelhante também. E aqui eu vou poder dia de nascimento. Se a gente parar para pensar, deixa eu só retornar essa informaçãozinha aqui primeiro. Vou colocar aqui as data montada, vírgula. Eu vou tirar. Tá, isso aqui já está rodando, vamos deixar tudo junto aqui. Data montada 2. Aqui está dando um erro, deixa eu ver onde que ele está dando um erro aqui. Deixa eu tirar essa daqui que eu acho que não está pronto ainda não. Então ele... O que eu fiz aqui de errado?
concat. Ele colocou todos os campos separados, 2021, tracinho, mês 2, tracinho, o dia. Eu esqueci de usar o concatenar ali. Vou executar aqui agora. Ele montou para mim, olha. Mas repara que ó, 2021, 2, 27. O mês está meio que diferente, porque quando eu uso a função mount, ele retorna só o dia com o mês, né, com uma casa decimal. Eu preciso que seja 02, por exemplo. Eu vou fazer um teste aqui. Eu nem sei se ele vai conseguir fazer, que eu quero fazer, ver se ele vai fazer essa conversão implícita para data. Isso aqui. Vou pegar esse mesmo texto aqui. Aqui eu fecho o concat. E aqui está fechando o convert. Ok. Ah, mas aí está dando um erro. Deixa eu ver que erro que é. Deixa eu executar aqui só para simular o erro. Não está conseguindo fazer a conversão para o date. Deixa eu forçar aqui. 2-20. Beleza. Agora eu vou colocar o comando. Eu acho que eu estava com uma vírgula ali, sobrando ali. Agora eu vou tirar esse aqui e vou colocar o comando de cima. Ó. Tinha uma vírgula a mais. Vou executar. Então o que eu fiz? Olha, quando eu usei ali o convert, eu converti essa informação para essa informação aqui. E reparem que ele fez, no momento da conversão, ele fez a correção do mês, que o mês só tinha uma casa, estava 2, e ele já colocou o 02. Tem alguns casos que eu precisaria tratar, eu mesmo precisaria colocar o 02 aqui, tá? Aí a gente poderia usar um case, ou algum outro comando, fazer uma concatenação do 0, né, 02 e tudo. Mas aqui o MySQL já tratou isso para mim. E eu quis até fazer esse teste aqui de conversão, gente, porque data dá um trabalho quando você vai montar relatórios, quando você tem que tratar algum tipo de informação, que a gente precisa desses dados aqui. Eu queria até, na aula eu mencionei, a aula ficou até um pouquinho grande de datas, mas eu quero mostrar uma situação que é interessante. Eu tenho aqui select from as data, que é 1 2021-03-01, beleza? Vou executar aqui, ó. Ele retornou 2021-301. Mas qual que seria a minha pergunta? Qual que é o último dia de fevereiro? Tá, vamos até brincar com isso. Eu quero saber qual que é o último dia de fevereiro. Ah, mas de que ano? Ah, desse ano. Aí você vai ter que ir lá olhar se o ano é bissexto, se não é bissexto e tudo. E o SGBD, ele tem um calendário interno, né? O MySQL tem um calendário interno. Então você não sabe qual que é o último dia do mês de fevereiro. Mas você sabe que o primeiro dia do mês seguinte é 1 e o mês é 3. Então a gente sabe que o nosso primeiro dia do mês seguinte é 1. Aí o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Olha, eu posso usar aqui um date, add, não, add date. Espera aí. A gente teria várias formas, né? Eu poderia fazer uma concatenação disso aqui, mas eu tenho uma função aqui de data bem legal. Deixa eu só conferir aqui o... Ah, tá. Aqui no MySQL é diferente. Eu tenho underline date, underline add. Eu quero adicionar uma informação a essa data. Eu vou deixar ela aqui por trás para a gente ver
a informação andando, as data 2. E aqui eu vou fechar. Isso aqui é uma função, tá, gente? Toda vez que eu chamo uma função, eu tenho que abrir o parênteses e fechar o parênteses. E aqui eu vou colocar o tipo de intervalo que eu quero, que vai ser um intervalo 5 days, 5 dias. Vamos só testar isso aqui para vocês verem o funcionamento dessa função. Aí eu sei aqui, ó, 2021, 3, 6, ou seja, ele pegou 5 e somou aqui. E se eu colocasse aqui como negativo, né? Poderia colocar menos 1. Eu vou pegar e vou somar menos 1. Vamos executar agora. 28 de fevereiro de 2021. Pronto, agora eu sei qual que é o último dia do mês. Tem casos que vocês podem precisar saber o último dia de um mês. Eu já tive que saber isso para montar, por exemplo, um relatório que traz as informações de um determinado período. Aí o usuário, ele só falava, eu quero o mês 10. Aí eu tinha que tentar fazer essa montagem. Só que como o usuário tá na mão do usuário falar qual mês que ele quer a informação, se ele jogar se ele jogar fevereiro, aí que é o problema, né? Aí que mora o problema. Eu vou ter que fazer um teste para ver se o ano é bissexto, se não é bissexto. Então a gente usa essa tática aqui, olha, e a gente resolve o nosso problema, beleza? Vamos seguir aqui com o cronograma aqui, porque senão eu não vou falar tudo que precisava falar hoje. Alguém tem alguma dúvida pode me interromper. Vamos falar aqui do replace. O replace, ele executa uma substituição de caractere. Nossa, eu uso demais o replace também. Vamos fazer um teste aqui, olha. Replace. Comentário. Espera aí. Meu insert aqui está habilitado. Vamos lá. Select. Select. Eu não vou usar. Não, vou usar. Select asterisco from cliente. Clientes. Coluna nome. Tá aqui. Todos os nomes. Só que eu quero tirar o espaço do nome. Eu quero que o nome fique tudo junto. Eu estou tendo um problema de espaço na minha aplicação. Toda vez que vem um nome com espaço, dá um problema para me tratar. Se viesse com underline ia ser mais fácil. Então eu posso fazer isso aqui, ó, replace. É uma função também, tá? Então toda vez que eu chamo uma função, eu abro e fecho parênteses. E aí cada função a gente tem a síntese dela. Deixa eu colocar o nome aqui antes. Nome. E aqui vai ser o meu nome tratado. E aqui eu posso dar um replace. Aí qual que é o replace? A primeira informação que eu preciso, qual que é a coluna que eu vou tratar? É a coluna nome. E qual que é o campo que você quer realizar a substituição? É o espaço. Então, eu abri o aspas simples, coloquei um espaço no meio dele e fechei o aspas simples. Aí eu coloco uma vírgula, a vírgula é o meu separador, tá? Para essa função das instruções. Eu tenho que ter 3 instruções. O campo que eu quero realizar a substituição, qual informação que eu vou substituir e para qual informação eu vou substituir. Aí eu coloco um underline. Olha. Abri aspas simples, coloquei o underline e fechei o aspas simples. Vamos executar aqui agora. Aqui eu tenho que pôr uma vírgula, estou esquecendo. Aí ele está dando um erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que eu não pus ponto e vírgula aqui no final desse aqui, ó. Sempre que eu vejo o sublinhado aqui, eu já fico meio atento que alguma coisa vai dar errado. Vou executar. Aí repare, gente, eu não sei se está muito pequenininho aí, para quem está assistindo, mas aqui eu tenho um espaço e aqui eu não tenho. Vou até copiar isso aqui, olha. Olha aqui, essa informação e olha a segunda informação. Deixa eu dar um zoom aqui que aqui eu consigo dar o zoom. Repare que ele realizou a substituição, ok? Tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Eu quero saber quantos espaços tem na palavra. Não sei porquê, eu quero saber quantos espaços tem nessa palavra. Tem alguns casos que a gente precisa tratar. Eu preciso ver quantos pontos e vírgula, quantos determinados caracteres tem dentro de uma string.
No nosso exemplo aqui, eu quero saber quantos espaços tem. Tem uma função, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. No replace não tem. A função len, que ela retorna para a gente o tamanho de uma string. Só que eu acho que aqui no SQL, no MySQL não é len. Deixa eu só conferir aqui. Tá, aqui é o mesmo do Oracle. No SQL Server é len. Só escrever len. Ah, ele até já mostrou aqui para mim. Ó. Só que aqui no MySQL é length. Né? Ele me retorna o tamanho de uma string. Então vamos lá. Quantos caracteres tem no nome? Esse tamanho do nome. Ok. Vamos executar aqui agora. Ô, gente, eu falei no início aí que eu tô meio com alergia. Minha voz deve estar um pouquinho diferente por causa disso. Então vamos lá, olha. Princesa Isabel tem 15 caracteres. Né? O tamanho dele é 15. Ó. Nicolau Copérnico, 18. Tá? Então ele mostrou aqui. Aí eu quero saber quantos. Mas a pergunta é quantos espaços tem. Então eu posso fazer o seguinte, olha. Repara. Eu posso usar aqui esse nome sem espaço. Então eu vou substituir o nome, os espaços por nada. Vou tirar o espaço do nome. Vamos executar aqui, só para a gente evidenciar que está executando, olha. Ó, Princesa Isabel ficou juntinho, ó. Deixa eu colar aqui e dar o zoom, olha. Olha lá, ó, tirou o espaço aqui do meio, beleza? Então, eu posso contar quantos caracteres tem no nome, eu sei que são 15. Eu tiro o espaço, depois eu conto de novo. Ele vai retornar quanto para mim? 14. Então 15 menos 14 é a quantidade de espaços que eu tenho na minha string. Gente, a gente já teve necessidade de fazer isso aí em relatórios de BI. Aí a gente vai fazer essa contagem aqui, ó. Leng, isso, menos o length desse replace aqui, ó. O tamanho desse replace. Vou escrever errado aqui, eu troquei. Vamos conferir aqui agora. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem dois. Tem dois espaços aqui, ó. Antônio, espaço Laurent, espaço Lavoisier. Tinha dois espaços. E aqui também tinha dois, ó. James Clerk Maxwell. Bacana? Então essa funçãozinha ela é bacana também. A gente pode fazer esses cálculos com funções. Bem top. Deixa eu voltar para a tela aqui. Ninguém falou nada no comentário. Ótimo. Agora eu quero passar do. Ah tá, esse SNU, a gente usou ele aqui, ó, lá no case lá em cima. Olha aqui, olha. Ele tava até lá embaixo, cadê o case? Olha. When, se o complemento is null, né? Se o complemento está nulo. Porque se eu coloco se o complemento é igual a null, isso eu vou ter problema, né? Eu não tenho nada igual a null. Eu tenho algo is null, tá bom? Aí eu poderia fazer uma substituição, dependendo do case aqui, tá? E a gente tem um comando no. A gente tem um comando. Deixa eu rodar essa query aqui, olha. Cadê ela? Isso aqui, ó. Eu vou colocar ele lá embaixo, eu vou aproveitar ela. Is null. Ou if null. Tá. Por que is null ou if null? No SQL Server é is null. Dependendo do SGBD é is null. Aqui no MySQL chama if null. Que é o quê? Eu quero o seguinte. Vou só retornar esses registros aqui, ó. ID, nome e o complemento, que a gente vê que tem alguns complementos aqui que estão nulos. Só que eu quero tratar no meu relatório. Ah, se tiver nulo, traz zero. Pode ser? Eu posso. Eu poderia usar aquele case, né? Case when complemento is null, retorna zero. Else, retorna o complemento. Vou até copiar ele aqui, ó. Vou colocar ele. Você vê que depende muito da forma, tá? Que a gente está trabalhando.
Poderia aqui, ó. Se o complemento for nulo, retorna 0. Se não, retorna ele mesmo. Retorna a informação que está preenchida. Reparem. Reparem. Tratamento 1. Deixa eu renomear essa coluna. É uma coluna calculada. Então tá vendo, olha, quando for nulo, ele trouxe 0, se não, ele trouxe ele mesmo, pra gente nessa coluna aqui, olha. Quando eu ordeno ela aqui, você vê esse tanto de 0, porque todos aqui são null. Mas eu tenho uma função que já faz isso pra gente, que eu não preciso fazer todo esse case, essa quantidade de linhas. Eu vou colocar o if null, aí eu vou falar o campo, vírgula, o que, que eu quero que ele retorne? 0. Vou pôr 0 entre parênteses ou sem parênteses é a mesma coisa, tá? A gente já viu que ele faz uma conversão porque quando eu coloco aqui o aspas, na verdade, falei parênteses, falei errado. Quando eu coloco o aspas, o MySQL está entendendo que isso aqui é uma string. Mas a gente já viu que ele faz uma conversão implícita. Então, olha, agora eu vou dar o nome dele aqui, ó, as tratamento 2. Vou executar aqui agora. Eu vou tirar um pouquinho do zoom só para ficar fácil para a gente ver o comando todo. Tá aqui o comando. Vou executar. E ele já fez isso para mim, ó. Então a gente tem duas colunas, duas formas diferentes de tratar o nu. Qual que é a menor? Essa daqui, ó. Porque a gente já tem uma função própria para isso. Aí você pode virar e falar, ah, Leandro, mas eu não conhecia a função if null. Mas o case eu conheço, aí eu poderia tratar pelo case. Não, ok. Mas olha o tamanho de tanta coisa que você digitou. E o ideal, né, o bacana, gente, é a gente estudar, vocês estudaram o SQL Server, o MySQL, todos esses comandos, a linguagem SQL em si, porque vocês vão ver que tem muitas funções que às vezes vai facilitar a sua vida. No começo, vocês podem até montar isso aqui, mas lá na frente vocês vão aprender isso aqui e vocês vão sempre estar melhorando, né, aprimorando seus códigos. Beleza, passou no if null. Eu vou salvar essa query aqui, vou fechar ela. Eu vou abrir uma nova. Do query table. O que, que eu quero passar aqui para vocês também? Comandos de agrupamento e ordenação. Tá? O que, que são os comandos de agrupamento e ordenação? É o group by, ele faz o agrupamento, né? O grupo aqui de grupo. Agrupar por, né? Ele faz o agrupamento de colunas. O order by, ele faz uma ordenação, ordenação de nomes e registros. E o distinct, ele é utilizado para retornar registros distintos. O que, que é o distinct? Eu tenho uma coluna que tem... Ah, tá, vamos fazer isso aqui, olha. Vamos fazer pela ordem, né? Vamos fazer o group by. O group by, o distinct, a gente pode usar ele de meio que semelhante. Vou dar um select na tabela clientes. Select clientes, ponto e vírgula. Vou executar aqui. Então aqui eu tenho aqui o nome, o ID, o nome do meu cliente eu sei que não repete nessa tabela. A data de nascimento eu acho que também não repete. Eu tenho uma situação que repete, que é o bairro. Que é isso. Então eu vou trazer só a coluna bairro. E ela vai trazendo a mesma ordem, né? Qual que é a ordem? A ordem do ID, que foi a ordem que eu estava inserindo os registros. É uma ordem da própria tabela. Se eu inserir um novo cliente, ele vai ficar aqui embaixo. E se eu der um select, ele vai retornar a ordem de acordo com que eu estava inserindo os registros na tabela, tá? É um controle do próprio MySQL. Então, quando eu der um select no bairro, mesmo que eu não retorne o ID nem o nome, ele vai trazer essa mesma ordem, ó, centro, cruzeiro, Betânia e assim por vai, olha. Vou executar aqui. Centro, cruzeiro, Betânia e os outros bairros. Eu decorei só os 4 primeiros que foi mais fácil. Mas eu quero fazer uma ordenação. Eu falei, não, eu quero ordenar diferente da forma que eu inseri o registro na minha tabela. Eu quero eu mesmo
quero fazer essa ordenação. Então eu vou fazer a ordenação aqui, ó. Order by bairro. Agora eu vou executar. Ele ordenou, ó. B de Barroca, Betânia, tem um B também, mas é BA e BE, Cachoeirinha, Centro, Cruzeiro, Eldorado e Gutierrez. Acabou. Então, fez a ordenação pra gente do jeito que eu queria. Não, Leandro, não era desse jeito que eu queria, não. Aqui está na ordem crescente. Eu queria a ordem decrescente. Quando eu não especifico a forma que eu quero, eu simplesmente coloco order by e a tabela, e a coluna, ele faz a ordem crescente, que é a mesma coisa se eu tivesse escrito aqui, ó, ASCII, ascendente, crescente. Vou executar, não mudou nada. É a mesma coisa, ó. B, C, C, E, G. Agora, se eu coloco aqui o desk de decrescente, aí ele muda a ordem para mim, ó. Gutierrez, G, E, Eldorado, C, Cruzeiro, e o B já virou cá embaixo, ok? Então eu consegui fazer essa ordenação, tá? Aí você vira, ah, Leandro, mas tá tudo, tem um monte repetido, ó, Gutierrez tem 3 vezes, Centro Cruzeiro. O meu cliente aqui, ele quer saber quais bairros ele tem cliente, né? Se eu vou virar para ele, dar uma planilha enorme aqui, ó, quantos registros que tem aqui? Tem 24 linhas e um monte repetido? Não, você pode fazer o seguinte, você pode fazer o group by, ele agrupa. Ó, antes de eu ordenar, eu vou colocar o group by. Tem uma ordem, tá, gente? O group by ele vem depois do from. O order by vem depois do from. Mas o order by ele tem que vir depois do group by. Ele não pode vir antes, não. Por quê? Porque o group by ele vai tratar os dados. Aí só depois que eu vou ordenar os dados que eu já tratei. Né? A gente tem essa linha de raciocínio. Então faz o seguinte, ó, faz um group by por bairro. Agrupa os bairros para mim. Vou executar aqui agora. Opa, estava só selecionado o bairro. Desculpa. Aí ele fez o agrupamento. O Gutierrez tinha vários, ele agrupou em um só. Eldorado tinha vários, ele agrupou em um só. Cruzeiro tinha vários, acho que tinha um ou dois, se não me engano. Betânia e Barroca. Aí agora, Leandro, agora tá legal. Aí agora eu posso mostrar para o meu patrão aqui da minha empresa quais clientes, patrão é um modo de falar, né? Hoje em dia, para o diretor, né, para o gestor da minha empresa, quais bairros a gente tem cliente, que a gente pode trabalhar com um tipo de promoção para cada bairro, a gente pode negociar taxas de entrega diferentes por causa dos bairros, né? Eu já tenho um indicador de quais bairros que eu vou entregar, isso é bacana. Mas, Leandro, eu quero saber quais clientes eu tenho em cada bairro. Então, vamos copiar aqui agora. Agora já mudou a pergunta, né? O diretor virou e falou: ah, bacana, são só esses bairros mesmo, né? Quais clientes eu tenho em cada bairro? Eu vou colocar aqui o nome do cliente, então, que aí ele retorna o bairro e o nome. Não é? A lógica seria simplesmente essa. Vou executar aqui, olha. E ele trouxe. Gutierrez, eu tenho Antônio, Eldorado. Uai, Leandro, mas você tem um cliente em cada bairro? Como assim? É porque eu coloquei o nome aqui, então e o group by tá bairro. Então eu estou agrupando o bairro e ele retornou só o primeiro cliente de cada bairro. A gente tem que ficar esperto com isso, porque senão a gente passa uma informação errada para o diretor da empresa e ele vai tomar alguma decisão importante que vai envolver dinheiro e informação incorreta. Então eu vou colocar o nome aqui embaixo também, tá? Então eu tenho bairro, bairro, nome, nome, que aí ele vai retornar agora para mim, olha. Ele vai agrupar, né, todos os clientes que estão no bairro Gutierrez, porque eu ainda estou usando o order by do bairro, né? Então ele pegou a maior letra do bairro, trouxe do Eldorado que só tem um, bairro Cruzeiro tem dois, bairro Centro tem esses aqui, Cachoeirinha tem esses, Betânia tem esses e o Barroca tem esses. Fino, né? Então, muita atenção, tá, gente, no tipo de query. Imagina que você desenvolve o site e já coloca um relatório no próprio site, que a pessoa clica no botãozinho, ele retorna os clientes e retorna só um cliente de cada bairro. Daria o maior problema. É, Essa query aqui de cima, eu posso fazer ela diferente, olha. Aqui eu estou agrupando o bairro. Mas como eu só estou trazendo a coluna bairro, às vezes eu não precisaria usar o group by. Tem uma função, ó, porque se eu não usar o group, só lembrando, né, ele retorna a todos. Eu tenho uma função que chama distinct.
Distinct, que é distinto. As bairro. É uma função, o que que ele faz? Essa função, ela pega todos os bairros e se tiver repetido, ela exclui os repetidos e mantém só o primeiro registro. Muito semelhante ao group by. O que eu fiz aqui? Opa, faltou o T. Que isso? Executando, tá aqui, ó. Tá os dois. Alguém habilitou o microfone? Ia me corrigir aqui ou quer falar alguma coisa? Que eu fiz coisa errada agorinha, agorinha. Não, ninguém quer falar não. Então, beleza. Então, isso aqui são os agrupamentos, tá, gente? A gente tem várias formas de usar o agrupamento e concatenar ele com outras funções. A gente tem aqui as funções de agregação. Função de agregação. Que são max, né? Ele retorna qual o maior registro de uma determinada coluna. Leandro, qual que é a pessoa mais nova? Qual o meu cliente mais novo? Vamos pensar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Eu tenho o nome do cliente e eu tenho o DT nasce, tá? Então eu tenho todos os clientes e eu tenho as datas de nascimento. Eu quero saber quem que é o meu cliente mais novo. Então eu posso pegar essa mesma query aqui, ó, vou tirar o nome e vou colocar aqui o Max. Por quê? O meu cliente mais novo, ele tem a data dele aqui é a maior, certo? Olha só. Ele retornou para mim, ó, 13 de 1 de 2021. Nossa, eu tô com um cliente aí com 7 dias de nascimento. Acho que isso aqui foi um teste que nós fizemos aí recente. Ah, Leandro, mas qual que é o meu cliente assim, mais idoso, que de repente eu vou fazer uma promoção para ele? Eu posso pôr o min, max e min. Qual que é a minha menor data de nascimento da minha tabela? 20 de 11 de 1909. Então eu tenho aqui essa data. Então eu tenho essas funções aqui. Eu tenho um problema nessa função. Ô, Leandro, você trouxe para mim, mas eu quero saber qual que é esse cliente. Se eu colocar o nome aqui, olha, ele retornou aqui, ó, foi a Princesa Isabel. Mas foi a Princesa Isabel que tem essa data? Eu vou até conferir aqui agora que eu fiquei meio na dúvida. Aí, tá retornando só a Princesa Isabel nos dois, olha. Vocês repararam isso? Max, Princesa Isabel. Min, Princesa Isabel. Qual que é o porém, tá? Quando eu chamo Max ou Min, vocês viram que ele retorna só um registro naquele meu select, que é a maior data. Só que o nome, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando o meu primeiro registro. Vocês lembram que eu falei para vocês daquela ordenação? Qual que é o primeiro registro que eu tenho na minha tabela aqui? É a Princesa Isabel, ela é o ID 13, foi a primeira pessoa que eu inseri. O que, que ele fez? Ele executou o comando, trouxe a menor data, mas quando eu coloquei o nome, ele trouxe a primeira pessoa que nasceu. Então aqui eu já tenho um probleminha, né? Eu teria várias formas de poder tratar isso. Uma das formas que eu quero tratar isso é o comando subselect. Eu ia passar ele para vocês lá na frente. Ele sai dos comandos de agregação, mas eu vou passar ele aqui agora porque a gente precisa dele. O subselect é o seguinte, aqui eu tenho um select, ok? Quando eu falo de sub, eu tenho uma instrução select dentro do meu select. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou criar essa coluna que ela chama menor dt nasce, menor data de nascimento. E aqui dentro eu colocaria aqui, ó, o nome da pessoa, as nome, o nome do cliente. Mas quem que é esse cliente? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou colocar dentro de parênteses, tá? Abrir e fechei parênteses. Isso, uma subconsulta, Raquel. Eu falei subselect, a gente tem esses dois termos. Eu vou colocar aqui, ó, select asterisco from clientes, no plural, quando o DT nasce,
DTNAS, isso. Seja igual a esse campo aqui, ó. Só que quando eu coloco essa instrução, eu estou trazendo um campo nessa coluna, né? Aqui eu coloquei asterisco. A gente tem vários campos lá. Então eu tenho que trazer o campo correto, tá? Nunca no subselect eu vou colocar o asterisco ou vou colocar duas colunas no subselect. Vai ter que ser só isso aqui, ó. Vamos executar aqui agora? Vou executar. Espera aí, inválido o uso do grupo function. Ah, tá. Tô esquecendo uma outra coisinha aqui, ó. Deixa eu só identar para ficar melhor da gente ver. Eu estou chamando a tabela clientes aqui dentro do subselect e ela está aqui fora também. Aqui dentro, quando eu falo o nome, eu estou falando o nome de qual tabela? Dessa daqui de dentro ou daqui de fora? Né? A gente não pode deixar ficar perdido, não. Então aqui dentro eu vou usar aquela tática de colocar um apelido nela. Aí aqui eu vou falar, olha, aqui esse nome é dessa tabela daqui de dentro, que eu coloquei o apelido CLI. E esse DTNAS aqui, ó, do CLI, é igual a menor data desse cliente de fora aqui, ó. Tá bom? Dúvida, ô, gente, se alguém tiver uma dúvida, me fala, tá? Então aqui, ó, é o Charles Darwin. Vamos conferir quem foi que nasceu. Where DT nasce igual quem foi que nasceu nessa data. Vamos ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Charlie Darwin. Agora, essa mesma instrução eu vou usar aqui para o Max. Quem é que tem a maior data? Eu vou copiar ela aqui. Vou colocar aqui o Max. Vou colocar aqui maior. Aqui vai ser o Max. Vou retornar ele. Vamos conferir aqui agora. Jéssica Paula. Foi a Jéssica. A Jéssica que fez o cadastro no meu sistema aqui recente. Ok? A gente fez o teste numa das aulas. Então aqui, ó, trouxe. Agora vamos até evidenciar quem que é que nasceu nessa data mesmo. Vamos ver se é essa pessoa. Vou executar. Tá aqui, ó, Jéssica Paula. Leandro, mas e se duas pessoas tivessem nascido nesse mesmo dia? O subselect, ele pode retornar só uma linha, ele não pode retornar mais de uma. Eu vou até vou forçar duas pessoas a estarem nessa data aqui, ó, do dia 21. Eu vou pegar aqui. Ah, tem a query do insert. Deixa eu inserir uma outra pessoa aqui. Isso aqui a gente fez esse insert aqui na. Acho que foi na última aula. Deixa eu achar aqui. Comandos join. Isso aqui é a aula. Eu acho que é esse daqui, ó. Update, que eu estava ensinando para vocês, update e insert. Olha aqui, esse insert aqui, ó. Eu vou colocar uma outra pessoa aqui também. Vamos ver quem que eu vou sortear aqui, ó. A Gláucia. Vou mudar aqui o CPF. Vou inserir. Opa, não, tá certo. Aqui ele está dando erro porque está faltando ponto e vírgula aqui no final dessa instrução de cima. E dessa instrução. Vou até corrigir. Vou executar esse insert aqui. Inseriu. Vou fechar. Agora quando eu der esse select aqui, ele vai retornar duas pessoas para mim, olha. A Jéssica e a Glaucia. Então duas pessoas nasceram aqui no dia 13 de janeiro. Agora quando eu rodar essa instrução daqui de cima, vamos ver o que ela vai acontecer, olha. Deu um erro. Está falando aqui, ó, subquery. Opa, deixa eu copiar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Ah, vou abrir a lupa. Esqueci da lupa hoje. Ele está dando erro, olha, o código 1242, subquery retornou mais de uma row, mais de uma linha. Não pode, a subquery tem que retornar só uma linha. Aí a gente tem que fazer algumas tratativas nesses casos, tá?
Teria que dar um top 1, um limite 1, para retornar só a primeira linha, alguma situação. A gente vai falar sobre esse top 1, limite 1 numa próxima aula. Mas nessa lógica nossa aqui, olha, eu vou até mudar, eu vou mudar a lógica de tratar isso aqui, olha. Em vez de usar esse subselect aqui, eu vou usar ele no array. Olha que legal. Vou inverter a lógica. Eu quero retornar o nome do cliente e a DTNAS, ok? É isso aqui que eu quero. Então isso aqui eu já vou tirar daqui. E vou tirar o subselect também. Eu quero retornar essas pessoas quando o array, o DTNAS, o campo DTNAS, seja igual a... eu vou ter que ensinar aquela... Eu já tinha copiado com ponto e vírgula, com parênteses. Só que na hora que eu retornar isso aqui, olha, clientes, eu quero que ele retorne aqui, invertido agora, eu quero que ele retorne o DTNAS aqui agora. Eu quero a data de nascimento, where DTNAS, tem outra forma, tá? Que eu tô até pensando aqui agora, mas vamos deixar desse jeito aqui. Esse select aqui, ele vai retornar o que eu fiz de errado aqui, gente? Marcos. Não, eu tô viajando aqui, ó. Pronto. É a mesma query que eu fiz lá em cima. Qual que é a maior data de nascimento? 13 de 1 de 2021. Então ele vai retornar os clientes cuja data de nascimento seja a minha maior data. Vamos lá? Vou executar aqui agora. Retornou, olha. 13 de 1 a Jéssica e 13 de 1 a Glaucia. Então já resolvido o problema. Gente, essas queries aqui eu vou deixar, eu estou deixando naquela pasta, e aquela pasta está compartilhada, né? Depois eu vou até pegar o link e vou mandar aqui para vocês de novo, que aí essas queries aqui vocês podem pegar elas para poder ir acompanhando de acordo com quem for revendo a aula aqui no YouTube, tá? E vou até salvar essa daqui, aula. Deixa eu corrigir isso aqui que eu pus um tracinho. Agregação e subquery, subconsulta. Então, beleza. Alguma dúvida? Senão eu vou pular para o próximo item aqui agora, que a gente tem mais 20 minutinhos. Tem o SUM, que ele faz a soma de uma determinada coluna, né? Por exemplo, eu tenho um cliente e ele fez várias compras e eu quero saber qual o valor total que ele já comprou comigo. Eu dou um sum na coluna valor da compra e eu tenho o resultado total, tá? Só que a gente não tratou aqui na nossa tabela ainda os clientes. Clientes não, a tabela vendas, eu não inseri vendas aqui ainda. Deixa eu conferir aqui. Eu não inseri a vendas ainda. Deixa eu pensar aqui o que eu posso retornar. Clientes. Número. Aqui, ó, bacana. Margem venda. A gente criou essa coluna margem venda para quê? Para especificar um valor, né, que o cliente pode comprar. Esse cliente pode comprar comigo até o valor X.
Vou atualizar algumas informações, porque todos estão nu ainda. Então eu vou pegar alguns registros, update, clientes. Eu falei da instrução update na última aula, tá? Quem tiver dúvida aqui pode rever lá. Eu vou fazer um update, é uma atualização de registro da tabela clientes, setando na coluna margem venda, o valor igual, tá? O valor 2.000. Quando o ID, quando o ID for menor que um 56. Deixa eu executar. Dá um select aqui agora. Então vamos conferir aqui, nome, vírgula, margem, venda. Então tem aqui, ó. Ah tá, o ID também. Eu estou aproveitando o mesmo select, mas vocês veem que eu selecionei só esse trecho aqui. Então na hora de eu executar, ele vai executar só essa parte, ele não vai fazer essa filtragem não, tá? Então ele trouxe aqui, olha, quem estava com o ID menor que o 156 ficou com 2.000. Agora, quem for menor que o 160 e eu ainda não preenchi o valor, porque esse daqui eu já preenchi, né? Margem venda is null, eu não preenchi ainda, vai jogar para a gente o valor de 3.000. Agora vamos conferir aqui. Tá aqui, olha. Esses daqui tá com 2.000, esses daqui tá com 3.000. O restante, vamos colocar 1.500. Quando a margem da venda for null, ou seja, o restante, que eu não preenchi ainda, vai ficar com o valor de 1.500. Vamos controlar aqui, vamos ver aqui agora. Tá aqui, ó. 1.000, 3.000, 1.500. Bacana. Leandro, vou até comentar, gente. Eu gosto de colocar, quando eu executo um comando delete, update, eu executo e já coloco tracinho antes dele para deixar ele comentado, para evitar que, sem querer, eu execute aqui e ele sai alterando os registros sem controle. Agora, Leandro, qual que é o valor total que eu tenho nessa coluna margem venda? Select, sum, margem venda, from clientes. Select, soma para mim a coluna margem venda. Soma todos os valores aqui para mim. 45.500. Então eu posso vender até 45.500. Mas por que eu só posso vender até 45.500? Ah, porque se eu passar dos 60 mil reais, eu saio do Simples Nacional. A minha margem de tributação vai estar diferente. Então no mês eu só posso vender até esse valor. Ah, beleza. Coisas de mercado, tá? Coisas de cliente. Mas quantos clientes que eu tenho? Tem uma função count que ela faz a contagem das linhas dos registros. Ó. Select, asterisco from, clientes. Vou dar um select livre nele. Vocês vão ver que quando eu executo, aqui embaixo, ele mostra para mim, cadê a lupinha? Vamos abrir a lupa. Ele mostra aqui, ó, comando executado, select asterisco from clientes, 25 rows retornadas. Ele retornou 25 linhas, então eu tenho 25 clientes. Ah, mas e via relatório? Via relatório eu quero que já retorna para mim o valor. Ah, então eu posso colocar um count. Count, qualquer coluna, conta o asterisco, ou conta a coluna ID. O count ele vai contar a quantidade de linhas mesmo. Então, se eu coloco uma coluna, eu coloco o asterisco, que são todas colunas, para o count vai dar na mesma. Vamos executar aqui agora. 25, beleza. Então eu tenho 25 clientes. Mas eu tenho 25 clientes no total. Mas eu quero saber quantos clientes a margem venda
é igual a 2.000. Você pode fazer o R, ó, na hora de executar aqui, olha. Ele trouxe que são 4 clientes, tá bom? Ô Renato, vai lá. A Rose, eu acho que ela vai ter uma aula hoje de apresentação de uma nova turma, tá? Eu não sei se vai ser uma aula. Vai estar dando aula mesmo. Acho que vai ser aquela mesma apresentação da segunda-feira, né? Mas vai lá e confere isso. Aí qualquer coisa, se você quiser voltar para cá, pode voltar. De qualquer forma, a aula vai ser gravada, está sendo gravada, e eu vou colocar lá no YouTube. Vamos lá, gente. Então eu tenho 4 clientes com de R$ 2.000. Ah, Leandro, mas. Ah, tá. Aí você tem quantos clientes de 3.000? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 4 também. E de 1.500? 17. Então tá, 4 com 4, 8 com 17, 25. Fechou a conta aqui da minha quantidade de clientes. Ah, Leandro, mas eu tenho que ficar perguntando hora a hora se eu tenho R$ 10, se eu tenho 50.000. Vamos fazer, eu queria assim, ó, uma coluna que traz a margem da venda e na segunda coluna traz a quantidade de clientes daquele campo. Dá pra gente fazer isso, ó. A gente vai usar os comandos que a gente aprendeu aqui até agora. Primeiro, ó, eu vou tirar a margem da venda aqui do Aero, não preciso dele aqui mais, só que eu quero ela aqui em cima, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ah, deixa eu tirar a vírgula. Então eu tenho aqui o margem venda, ok? Tá aqui, ó. Margem venda. Tá aqui os de 2.000, tá aqui os de 3.000. Mas tá tudo picado, né? Como é que a gente faz para organizar isso aqui? É aquele group by. Group by, margem venda. Vou executar aqui agora. Ok, eu tenho clientes com 2.000, clientes com 3.000, clientes com 1.500. Agora, eu quero saber quantos clientes tem. Ah, agora eu coloco o count aqui na frente, vou dar as QT, quantidade de clientes. O group by, ele está só na margem venda. E o count, ele só vai contar a quantidade de clientes. Se eu colocar nome de cliente, alguma outra coisa aqui no group by, vai impactar no meu retorno. Eu quero que ele retorne para minha margem venda e faça a contagem baseado na margem venda. Vamos executar aqui agora. Ó, 2004, 3004, 1517. Bacana? A gente pode até fazer um esqueminha aqui, olha, da cidade, cidade ID. Eu entendi, Renato, a apresentação mesmo, né? Clientes e vou agrupar por esse aqui, ó. Olha que legal isso aqui também que a gente que pode ter necessidade. Quantos clientes eu tenho em cada cidade? Cidades, cidades, no plural. Aqui é no plural. Vou executar aqui agora. Na cidade 2 eu tenho 21, na cidade 3 eu tenho 1, na cidade 4 eu tenho 2, tudo. 21 com 1, 22, com 2, 24, com 1, 25, fechou minha quantidade. Ah, Leandro, mas o ID da cidade você não consegue nem trazer o nome para mim? Ah, consigo, vamos melhorar isso aqui. Inner join cidades. Aí a gente vai usar aquele join que a gente fez lá em cima. Por isso que o join é muito bacana, importante vocês gravarem a estrutura dele, tá? Então na coluna clientes.cidades vai ser igual a cidades. Ponto, deixa eu ver se ele vai autocompletar para mim. Cidades. Ponto. Ele não trouxe não. Ponto ID, a gente já sabe da estrutura. E aqui então, em vez de eu colocar cidades ID, eu vou colocar cidades.nome, as nome da cidade. Opa, mudou aqui, account. Vamos rodar a estrutura agora. Eu tenho 21 clientes em Belo Horizonte, 1 em Ibirité, 2 em Contagem, 1 em Nova Lima. Beleza? Vou até colocar um comentário aqui, ó. Quantidade de clientes por cidade. Quantidade de clientes
por margem de venda. E aquele update, como eu estou salvando essa query para vocês, eu vou deixar as três queries de update, né? Eu tinha colocado aqui 2000, a outra 3000. E nesse aqui era o Eri ID menor que, não lembro, deixa eu ver aqui. Quem ficou com 2000 foi até o ID menor que o 156. Menor ou igual a 155. Vamos só mudar a lógica aqui. Ó. Menor ou igual a 155. O de 3000 ficou menor ou igual a 159. Vou copiar isso aqui também. 159, end, sem esquecer de completar aqui o end. Beleza. E aí vocês podem aproveitar essa query aqui, tá? Para fazer esses testes. Então tá aqui. Count. Quantidade de clientes por valor da margem de venda. Quantidade de clientes em minha base de dados. Gente, eu espero que todo mundo tenha passado lá no curso. Tem um item aqui na parte 7, porque a gente começa a tratar essas informações, está aqui no item 7.4. Carga de clientes fictícios, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, vocês já vão baixar um arquivo, que é uma instrução SQL. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês vão baixar, por exemplo, na pastinha que vocês estão tratando aí os seus scripts, né, de estudo. Eu vou colocar na pasta de downloads, por exemplo. Aí depois vocês vão vir aqui, ó. A aula lá eu mostro, tá, gente? Só lembrando aqui. Open Query SQL Script na pasta Downloads. Essa query aqui, aula. Vai, cadê? Aula de agrupamento e ordenação, insert, esse nome. Aí repara, gente. Aqui, ó, a gente dá um drop na tabela cliente. Não, gente, essa aqui tá errada, é clientes, é no plural. Eu acho que na aula, eu estava ensinando na aula lá da plataforma, eu estava ensinando a trabalhar com a tabela cliente e depois a gente mudou o nome dela para clientes. Aí você só faz um favor para mim, ó, vocês vêm aqui, dá um Ctrl H e substitui cliente para clientes. Eu vou até ajustar lá, mas quem já baixou o arquivo, replace all. Eu vou subir esse outro arquivo lá. Que essa tabela aqui, ele vai dando um insert. E eu vou até fazer um ajuste. Não, é isso mesmo. É só rodar isso aqui. Vou subir esse outro arquivo para lá. Assim que terminar a aula de hoje. Deixa eu ver mais o que. Max, Min, Sum, AVG. AVG é uma média, né? Quero saber qual que é a média de valores que a gente tem. Da margem de venda. AVG. A gente sabe que nós temos aqui na tabela clientes todos esses valores de margem de venda. E são 25 clientes. A gente já fez nós já fizemos ali um sum da margem de venda, a gente sabe que está dando 45 mil e alguma coisa, né?
Mas se eu pegar 45 mil e dividir pelos 25 clientes, que a gente sabe que tem 25 clientes, eu tenho a minha margem, né, de venda que é para cada cliente, a minha média, né, não é margem, não, a minha média. Mas eu posso usar a função AVG em vez de eu fazer esse cálculo todo aí. Ele já vem aqui, ó, e realiza esse cálculo para mim. 1.820. Então, a média de venda, a média por venda seria esse valor, R$ 1.820 que eu receberia de cada cliente. Mas tem cliente que eu vou receber mais, tem cliente que eu vou receber menos. É só a média, tá? Média. Deixa eu ver uma outra situação. O count a gente falou. O having, eu faço uma filtragem, né? Porque eu mostrei para vocês, em alguns casos eu não consigo dar no where eu fazer um cálculo. Deixa eu pensar aqui, o que eu posso fazer de teste aqui agora com esses valores que a gente inseriu? Ah, bacana isso aqui, ó. Vamos ver, vou até conferir para ver se vai dar certo. O que eu estou pensando aqui, ó. Eu tenho um select asterisco from clientes. Eu tenho aqui a margem venda e eu tenho o max. Eu tenho, qual que é a minha maior margem de venda? R$ 3.000. Eu quero saber quais clientes que eu tenho a maior margem de venda. Eu posso colocar um asterisco aqui, where margem venda igual ao max margem venda. Eu não consigo fazer isso aqui, ó, que ele já retorne para mim o maior, que é os 3.000, e filtre os clientes baseado nos 3.000, tá? Aí a gente poderia usar aqui, ó, o having. Aí o having, ele tem essa possibilidade, ele trata alguns cálculos, o max, count, AVG, ele consegue fazer por aqui para mim, ó. Aí ele já trouxe aqui, ó. Só que aí ele teve um problema, né? Ele só trouxe um cliente. Aí isso aqui é um problema. Eu vou. Esse exemplo que eu dei aqui pro MySQL não foi bem sucedido não, gente. Me dei mal. Eu vou estruturar um exemplo melhor, mas não estou pensando em nada aqui agora. O heavy. Eu vou deixar ele aqui, ó, pendente. Para me dar um exemplo para vocês na próxima aula que eu vou pensar melhor. Pendente. Esse aqui, ó. Erro. Retornou somente o primeiro registro. Porque são 4, né? A gente lembra que tem 4 clientes com a margem de venda de R$ 3.000. Aí para mim não tem que montar aquele subselect, né? Where. Ah, espera isso. Eu pus esse where aqui. Deixa eu conferir isso aqui. Não, mesmo assim tá dando erro. Aí eu vou fazer uma melhoria. Será que é o group by? Porque geralmente o having ele vem junto com o group by. Nome, vírgula, margem, venda. Deixa eu só conferir isso aqui. Se for, resolveu o problema. Não, não resolveu o problema. Agora ele trouxe todo mundo, é como se o having aqui tivesse ignorado. Mesmo assim tá dando erro. Eu vou formular um exemplo melhor e eu passo para vocês na próxima aula, tá, gente? Eu tinha programado de passar para vocês a subconsulta, eu passei. Os comandos de agregação, os comandos de ordenação. E é isso. Alguém está com alguma dúvida do que a gente passou hoje aqui? Quer um esclarecimento? Quer comentar algo? Pode habilitar o microfone. Eu vou encerrar a aula por hoje, gente. Parar a gravação.